As Aventuras de Sherlock Holmes, obra de Arthur Conan Doyle, parte 53. Vou arriscar, exclamou. Acredito que o senhor seja um homem leal e de palavra, e vou contar-lhe toda a história. Mas antes vou dizer uma coisa. No que me toca, não me arrependo de nada e não tenho medo de nada. Faria tudo outra vez e ficaria orgulhoso. Mas é a dama Mary Fraser, porque eu jamais a chamaria por nome maldito. Quando penso que a estou envolvendo em problemas, eu que daria minha vida apenas para vê-la sorrir, fico arrasado. Ainda assim, o que mais poderia ser feito? Eu lhes contarei minha história, Sr. Holmes. Cavalheiros, contarei, e então vou lhes perguntar, de homem para homem, o que mais poderia ter feito? Devo retroceder um pouco. O senhor parece saber de tudo, portanto, suponho que saiba que a conheci quando era passageira e eu primeiro oficial do Rock of Gibraltar. Desde o primeiro dia foi a única mulher para mim. Cada dia daquela viagem eu a amava mais e desde então tenho me ajoelhado na calada da noite e beijado o convés daquele navio porque sabia que seus pés amados tinham caminhado por ele. Nunca teve um compromisso comigo. Tratava-me melhor do que qualquer mulher já tratara um homem. Não tenho queixas a fazer. Tudo era amor de minha parte e companheirismo e amizade da parte dela. Quando nos separamos, ela era uma mulher livre, mas eu nunca poderia ser um homem livre de novo. Quando voltei do mar, na vez seguinte, soube do casamento dela. Ora, por que não poderia me casar com quem quisesse? Título e dinheiro, quem poderia lidar com isso melhor do que ela? Nascera para tudo o que é bonito e luxuoso. Quando voltei do mar, na vez seguinte, soube do casamento dela. Ora, por que não poderia se casar com quem quisesse? Título e dinheiro, quem poderia lidar com isso melhor do que ela? Nascera para tudo o que é bonito e luxuoso. Não fiquei magoado com o seu casamento. Não fui tão egoísta a esse ponto. Apenas fiquei contente pela boa sorte que atravessou o seu caminho e que ela não tivesse ido atrás de um marujo sem dinheiro como eu. Tudo bem, a vida é assim, eu entenderia. Foi assim que amei Mary Fraser. Bem, nunca pensei que iria vê-la novamente, juro. Mas na última viagem fui promovido e o novo navio ainda não havia sido lançado ao mar, de modo que tive de esperar por alguns meses com o meu pessoal em Sydenham. Um dia, no campo, encontrei Teresa Wright, sua velha criada, que me contou tudo sobre ela, sobre ele, sobre todas as coisas que aconteciam. Digo-lhes, cavalheiros, aquilo quase me deixou maluco. Esse cão bêbado ousou levantar a mão para ela, cujos sapatos ele não merecia lamber. Encontrei-me de novo com Teresa. Depois encontrei-me com a própria Mary. E mais uma vez, então deixamos de nos encontrar. Mas outro dia eu soube que minha viagem iria começar dentro de uma semana. E decidi vê-la uma vez mais antes de partir. Teresa sempre foi minha amiga, porque amava Mary e odiava aquele vilão tanto quanto eu. Foi ela que me falou sobre os hábitos da casa. Mary costumava ficar sentada lendo em seu quarto no andar térreo. Aproximei-me silenciosamente naquela noite e bati na janela. A princípio, ela não quis abrir, mas eu sabia que agora ela me amava e não podia deixar que eu ficasse ali fora naquela noite extremamente gelada. Ela sussurrou-me para dar a volta até a grande janela da frente e a encontrei aberta de modo a me deixar entrar na sala de jantar. Novamente ouvi de seus próprios lábios coisas que me fizeram tremer, meu sangue ferver.
e de novo amaldiçoei esse bruto que a maltratava tanto que inclusive batia nela. Maltratava a mulher que eu amava. Bem, cavalheiros, estava com ela perto da janela, na maior inocência. Deus é meu juiz. Quando ele entrou, como um louco na sala, chamou-a do nome mais ofensivo que vocês podem imaginar, que não se usa nem para com uma prostituta, e a espancou no rosto com a bengala que tinha na mão. Eu havia agarrado o atiçador e foi uma luta justa entre nós dois. Veja aqui no meu braço onde foi o primeiro golpe que ele me desferiu. Então foi a minha vez e eu ataquei como se fosse uma abóbora podre. Acha que me arrependo? Não. Era a vida dele ou a minha. Mas muito mais que isso, era a vida dele ou a dela. Pois como podia deixá-la em poder desse carrasco? Louco, sanguinário. Foi assim que o matei. Fiz mal, senhores. Fiz mal, senhor Watson. Fiz mal, senhor Holmes. Lhes pergunto. Bem, então, o que cada um dos senhores teria feito se estivessem em minha situação? Ela gritou quando ele a golpeou no rosto, e isso atraiu a velha Teresa, que estava no quarto de cima. Havia uma garrafa de vinho na prateleira. Eu a abri e despejei um pouco entre os lábios de Mary, pois estava quase morta pelo choque. Depois, mesmo, tomei um gole. Teresa estava fria como gelo, e foi seu plano tanto quanto meu. Devíamos fazer parecer que ladrões tinham feito aquilo. Teresa ficou repetindo a nossa história para a patroa, para ela gravar na memória enquanto eu sabia e cortava a corda da campainha. Depois a amarrei na cadeira e desgastei a ponta da corda para parecer natural, pois poderiam se perguntar por que diabos um ladrão teria subido lá para cortar aquela corda da campainha. Então peguei alguns pratos e jarros de prata para dar a ideia de roubo e as deixei ali, com ordem de darem o alarme 15 minutos depois da minha saída. Joguei os objetos de prata no lago e fui para Sydenham, sentido que pelo menos uma vez na vida eu fizera realmente um bom trabalho noturno. E esta é a verdade, toda a verdade, Sr. Holmes. Mesmo que custe a minha liberdade para sempre. Ficarei na cadeia, tudo bem. Holmes ficou durante algum tempo em profundo silêncio. Depois atravessou a sala e apertou a mão do nosso visitante. Isto é o que eu penso, disse. Sei que cada palavra é verdadeira, porque você não disse praticamente nenhuma palavra que eu já não soubesse. Só um acrobata ou um marinheiro poderia alcançar a corda da campainha do lugar da prateleira, e só um marinheiro poderia ter dado os nós com que a corda foi amarrada na cadeira. A dama só teve contato com marinheiros uma vez, e foi na viagem dela, e era alguém de sua classe, já que tentava tanto protegê-lo, mostrando assim que o amava. Veja como foi fácil para mim pôr as mãos em você, depois que comecei a seguir a trilha certa. Pensei que a polícia não queria perceber nossa artimanha. E a polícia ainda não fez, não percebeu, nem irá, na minha opinião. Agora, olha aqui, capitão Crooker. Este é um assunto muito sério. Embora eu esteja inclinado a admitir que agiu instigado pela maior provação a que um homem pode ser submetido, não tenho certeza de que a defesa de sua própria vida, sua ação não será considerada legítima. Contudo, é um júri britânico que vai decidir. Enquanto isso, tenho tanta simpatia por você que, se preferir desaparecer nas próximas 24 horas, prometo-lhe que ninguém o impedirá. E então depois tudo será divulgado? Com certeza será divulgado, disse Holmes. O marinheiro ficou vermelho de raiva. Que espécie de proposta é essa para se fazer a um homem? Conheço o suficiente da lei para saber que Mary seria arrolada como cúmplice. Acha que eu a deixaria sozinha para enfrentar a polícia de Londres, enquanto eu, como um covarde, fugiria? Não, Sr. Holmes.
deixe que façam o pior comigo. Mas, pelo amor de Deus, Senhor, descubra alguma maneira de deixar minha pobre Mary longe de tudo isso. Holmes, pela segunda vez, apertou a mão do marinheiro. Eu estava apenas testando o senhor, não percebe? E falou a verdade o tempo todo. Bem, eu estava lhe testando, não percebe? Bem, é uma grande responsabilidade que assumo, mas já dei a Hopkins uma pista excelente, e se ele próprio não souber se aproveitar dela, não posso fazer mais nada. Olha aqui, Capitão Crocker, faremos isso em conformidade com a lei. Você é o prisioneiro. Meu amigo Watson, você é um júri britânico e jamais conheci um homem mais apropriado para representar um. Sou o juiz. Agora, cavalheiro do júri, já ouviu o depoimento. Declara o prisioneiro culpado ou inocente? Inocente, meu senhor, eu disse. Vox populi, vox dei. Está absolvido, Capitão Crocker. Desde que a lei não descubra outra vítima, está livre de mim. Volte com esta dama em 1 ano e deixe o futuro de ambos justificar a sentença que proferimos nesta noite. Eu pretendia que a aventura de Abbey Grange fosse a última das proezas do meu amigo, Sr. Holmes, que eu iria relatar ao público. Esta minha decisão não era devida à falta de material, já que tenho tantas e tantas anotações, centenas de casos aos quais nunca fiz inferência, nem foi causada pela diminuição do interesse por parte de meus leitores, pela personalidade singular e os métodos únicos deste homem notável. O verdadeiro motivo está na relutância que Holmes demonstrou em relação à publicação constante de suas experiências. Enquanto estava atuando em sua profissão, os registros de seus sucessos tinham algum valor prático para ele, mas desde que saiu definitivamente de Londres e se dedica ao estudo e à criação de abelhas em Sussex Downs, passou a detestar a fama e me pediu categoricamente que seus desejos a esse respeito fossem estritamente observados. Foi só quando fiz um apelo é que obtive a promessa de que a aventura da Segunda Mancha poderia ser publicada no momento oportuno, convencendo-o de que era bastante apropriado que esta longa série de episódios culminasse no caso internacional mais importante para o qual já fora chamado, que por fim conseguiu seu consentimento para que um relato do incidente cuidadosamente guardado em segredo fosse afinal divulgado para o público. Se ao contar a história eu parecer um tanto vago em certos detalhes, o público rapidamente entenderá que há um ótimo motivo para minha reticência. Portanto, foi 1 ano e mesmo uma década que devem permanecer indeterminados que numa manhã de terça-feira, no outono, encontramos 2 visitantes de fama europeia entre as paredes dos nossos modestos aposentos da Baker Street. O primeiro, austero, nariz protuberante, olhos de águia e aspecto dominador, não era outro senão o ilustre Lord Bellinger, 2 vezes primeiro-ministro da Inglaterra. O outro, moreno, de traços nítidos, elegante, quase ainda na meia-idade e dotado de beleza de corpo e alma, era Honorable Trelawney Hope, secretário dos Assuntos Europeus e o estadista mais destacado do país. Sentaram-se lado a lado no sofá, cheio de papéis, e era fácil ver pelos rostos cansados e ansiosos que um assunto da maior importância os trouxeram até ali. As mãos magras e cheias de veias azuladas do primeiro-ministro agarravam o cabo de marfim de seu guarda-chuva e seu rosto ossudo e austero olhava sombriamente de Holmes para mim. O secretário dos Assuntos Europeus confiava nervosamente o bigode e brincava com o fecho da corrente do relógio.
Quando descobri minha perda, Sr. Holmes, às 8 horas, informei logo o primeiro-ministro. Foi por sugestão dele que viemos procurar o senhor. Informaram a polícia? Não, senhor, disse o primeiro-ministro no seu conhecido estilo rápido e decidido. Não fizemos isso, nem é possível fazer. Informar a polícia seria, em última análise, um meio de divulgar para o público. É exatamente isso que desejamos evitar em particular. Mas por que, senhor? Porque o documento em questão é tão importante que a sua publicação poderia muito facilmente, quase posso dizer provavelmente, causar complicações na Europa. Muito facilmente aconteceria isso, no mesmo instante até. Não seria exagero dizer que a paz ou a guerra dependem desse documento. Talvez não o recuperemos mais, porém, a não ser que a sua recuperação seja feita com o máximo segredo, pois tudo o que desejam aqueles que o levaram é que seu conteúdo seja do conhecimento de todos. Entendo. Agora, Sr. Trelawney Hope, ficaria muito agradecido se me contasse exatamente em que circunstâncias o documento desapareceu. Isso pode ser feito em muito poucas palavras, Sr. Holmes. A carta, pois era uma carta de uma potência estrangeira, foi recebida 6 dias atrás. Sua importância era tão grande que nunca a deixei em meu cofre, mas eu a levava todas as noites para minha casa em Hilltwell Terrace, guardando-a no meu quarto, trancada numa caixa de correspondência. Estava lá na noite passada, disto tenho certeza. Eu abri a caixa enquanto me vestia para jantar e vi o documento ali dentro. Esta manhã ele havia sumido. A caixa de correspondência ficará ao lado do copo sobre o meu toucador na noite inteira. Tenho sono leve e minha esposa também. Nós dois estamos dispostos a jurar que ninguém poderia ter entrado no quarto durante a noite. Ainda assim, repito, que o papel sumiu, desapareceu. A que horas o senhor jantou? Às 19h30, Sr. Holmes. Isso foi quanto tempo antes de ir para a cama? Minha esposa tinha ido ao teatro. Esperei por ela. Eram 23h30 quando fomos para o nosso quarto. Então, durante 4 horas, a caixa de correspondência ficou sem vigilância. Ninguém tem permissão para entrar naquele aposento a não ser a faxineira pela manhã e meu criado de quarto ou a criada de minha esposa durante o resto do dia. São todos criados antigos, fiéis, que estão conosco há bastante tempo. Além disso, nenhum deles poderia saber que havia algo mais valioso do que os papéis comuns do departamento naquela caixa de correspondência. Quem sabia da existência daquela carta? Ninguém na casa, Sr. Holmes. Certamente sua esposa sabia. Não, senhor, não comentei nada, nem com minha mulher, até que perdi o papel esta manhã. O primeiro-ministro balançou a cabeça em sinal de aprovação. Já conheço há muito tempo, senhor, o seu senso de dever público, disse ele. Estou convencido de que, no caso de um segredo desta importância, ele sobreporia aos mais íntimos laços domésticos. O secretário se inclinou. Não me faz mais do que justiça, senhor. Até esta manhã nunca disse uma só palavra à minha esposa sobre o assunto. Ela poderia ter adivinhado? Não, Sr. Holmes, não poderia, nem qualquer outra pessoa. Já perdeu algum documento antes? Não, Sr. Holmes, não perdi. Quem mais na Inglaterra sabia da existência dessa carta? Todos os membros do gabinete foram informados a respeito dela ontem, mas o compromisso de segredo que cerca todas as reuniões do gabinete foi reforçado pela advertência solene do primeiro-ministro. Meu Deus, pensar que em poucas horas eu mesmo o perderia. Seu belo rosto estava retorcido num espasmo de desespero, e suas mãos puxavam os cabelos. Por um momento tivemos um vislumbre
de um homem natural, impulsivo, ardente e bastante sensível. Mas logo a máscara aristocrática foi recolocada e a voz suave retornou. Além dos membros do gabinete, existem dois, possivelmente três funcionários do ministério que sabiam da tal carta. Ninguém mais na Inglaterra, Sr. Holmes, eu lhe garanto isso. Mas, e fora do país? Acredito que ninguém fora da Inglaterra a viu, a não ser o homem que a escreveu. Estou convencido de que seus ministros, que os canais oficiais normais não foram utilizados. Holmes refletiu durante algum tempo. Agora, senhor, devo lhe perguntar mais detalhadamente o que é este documento e por que seu desaparecimento teria consequências tão graves. Os dois homens do governo trocaram um rápido olhar e as sobrancelhas cerradas do primeiro-ministro se franziram. Sr. Holmes, o envelope é comprido, fino, com uma cor azul clara. Tem um selo de lacre vermelho impresso, com um leão agachado. Está endereçado numa caligrafia grande e vigorosa para o... Receio, senhor, disse Holmes, que por mais interessantes e mesmo essenciais que esses detalhes possam ser, minha investigação deve ir às raízes das coisas. O que era a carta, o que estava escrito nela, não perguntei os detalhes, a cor do envelope, nada disso, eu quero saber o conteúdo da carta. Sr. Holmes, isso é um segredo de Estado da maior importância e receio não poder contar-lhe, nem penso que isso seja necessário. Se com a ajuda dos poderes que diz possuir, o senhor conseguir achar esse envelope que descrevi, terá prestado um ótimo serviço ao seu país e receberá a recompensa que pudermos conceder. Sherlock Holmes levantou-se com um sorriso. Os senhores são dois dos homens mais ocupados do país, disse ele, e da minha maneira modesta também tenho muitos compromissos. Sinto muito não poder ajudá-los neste assunto, e qualquer continuação desta entrevista seria uma perda de tempo. O primeiro-ministro levantou-se num pulo com aquele brilho forte e intenso nos olhos profundos, diante dos quais um gabinete havia se atemorizado. Não estou acostumado, senhor, começou, mas controlou sua raiva e voltou a sentar-se. Durante um minuto ou mais ficamos em silêncio. Então o velho estadista encolheu os ombros. Devemos aceitar suas condições, Sr. Holmes. Sem dúvida está certo, e é insensato esperar que haja, sem confiarmos 100% no Senhor. Concordo com o senhor, disse o jovem. Então lhe contarei, confiando em sua honra e na de seu colega, Sr. Watson. Apelarei também para seu patriotismo, pois não posso imaginar maior desgraça para o país do que a divulgação do conteúdo da carta. Pode confiar plenamente em nós, senhor, estou acostumado com isso. Já fiz outros trabalhos parecidos com este. Pode contar. A carta, então, vem de um certo potentado estrangeiro que foi incomodado por alguns recentes acontecimentos coloniais deste país. Foi escrita apressadamente e sob sua própria responsabilidade. Investigações mostraram que seus ministros não sabem de nada sobre isso. Ao mesmo tempo, está redigida de uma maneira tão imprópria e certas frases nela têm um caráter tão provocador que sua publicação resultaria, sem dúvida, no mais perigoso estado de exaltação neste país. Haveria tamanha agitação, senhor, que eu não hesitaria em dizer que menos de uma semana depois da publicação daquela carta, este país estaria envolvido numa grande guerra. Holmes escreveu um nome numa folha de papel e o entregou ao primeiro-ministro. Exatamente, foi ele. E esta carta que pode muito significar o gasto de milhões e o desperdício de centenas de milhares de vidas, que foi perdido desta maneira inexplicável. Comunicou ao remetente? Sim, Sr. Holmes, enviamos um telegrama em código. Talvez ele deseje a publicação da carta. Não, senhor, temos fortes motivos para acreditar
que ele já compreende que agiu de maneira indiscreta e precipitada. Seria um golpe maior para ele e para seu país do que para nós, se essa carta for divulgada, entende? Se é assim, a quem interessa que essa carta seja divulgada? Porque alguém desejaria roubá-la ou publicá-la? Aí, Sr. Holmes, o senhor entra nas áreas da alta política internacional. Mas, se considerar a situação europeia, não terá dificuldades em perceber o motivo. A Europa inteira é um campo armado. Existem duas ligas que fazem um equilíbrio justo do poderio militar. A Grã-Bretanha mantém a balança. Se entrasse em guerra contra uma confederação, isso garantiria a supremacia da outra, quer entrassem, quer não, na guerra, percebeu? Muito claramente, então, interessa aos inimigos desse potentado possuir e publicar essa carta a fim de provocar um rompimento de relações entre o país dele e o nosso? Sim, Sr. Holmes. E para quem esse documento seria enviado se caísse nas mãos de um inimigo? Para qualquer uma das grandes chancelarias da Europa. Está provavelmente indo nessa direção agora, tão depressa quanto um vapor pode levá-la. O Sr. Trelawney Hope deixou a cabeça cair sobre o peito e gemeu alto. O primeiro-ministro pôs a mão delicadamente em seu ombro. Foi um azar seu, meu caro amigo. Você não tem culpa, ninguém pode culpá-lo. Não foi negligente, com nenhuma precaução. Agora, Sr. Holmes, sabe de todos os fatos. Que atitude o senhor recomenda? Holmes balançou a cabeça com pesar. O senhor acredita que, a menos que esse documento seja recuperado, haverá guerra? Acho que é muito provável, Holmes. Então, senhor, prepare-se para a guerra. Esta é uma declaração penosa, Sr. Holmes. Considere os fatos, senhor. É inconcebível que tenha sido levada depois das 23h30, pois disse-me que o Sr. Hope e a esposa estavam no quarto, desde essa hora até o momento em que o desaparecimento foi notado. Então, a carta foi retirada ontem à noite, entre 19h30 e 20h30, provavelmente mais perto do primeiro horário, já que, seja quem for que a tenha apanhado, evidentemente sabia que estava ali e naturalmente a pegaria o mais cedo possível. Agora, senhor, se um documento desta importância fosse levado àquela hora, onde poderia estar neste momento? Ninguém tem motivo para retê-lo. Foi transferido com rapidez para os que precisam dele. Qual a possibilidade que temos agora de apanhá-lo ou mesmo de localizá-lo? Está fora de nosso alcance. O primeiro-ministro levantou-se do sofá. O que diz é perfeitamente lógico, Sr. Holmes. Sinto que o assunto está de fato fora agora de nossas mãos. Vamos presumir, apenas como raciocínio, que o documento foi levado pela criada ou pelo criado de quarto. São ambos serviçais antigos e muito leais, Sr. Holmes. Não posso levar essa possibilidade a sério. Creio que o senhor disse que o seu quarto fica no segundo andar, que não há nenhuma entrada de fora e que de dentro ninguém poderia subir sem ser visto. Então, deve ter sido alguém de casa que a levou. A quem o ladrão a entregaria? Um dos vários espiões internacionais e agentes secretos, cujos nomes me são um pouco familiares. Existem 3 que podem ser considerados os líderes, cabeças da profissão. Começarei minha pesquisa saindo e descobrindo se cada um deles está em seu posto. Se um estiver sumido, principalmente se desapareceu desde a noite passada, teremos alguma indicação do lugar para onde o documento foi. Por que ele estaria desaparecido? Perguntou o secretário de Assuntos Europeus. Ele levaria a carta para uma embaixada em Londres, provavelmente. Aposto que não, esses agentes trabalham de modo independente e suas relações com as embaixadas em geral são tensas. O primeiro-ministro fez um sinal afirmativo com a cabeça. Creio que está certo, Sr. Holmes. Ele levaria um prêmio tão valioso
ao quartel-general com suas próprias mãos. Acho que sua linha de ação é excelente. Enquanto isso, Hope, não podemos deixar de lado todas as nossas outras tarefas por causa desse infortúnio. Se houver alguma novidade durante o dia, nós entraremos em contato com o Senhor. E certamente o Senhor nos informará dos resultados de suas próprias pesquisas. Os dois homens, com um cumprimento, saíram da sala. Depois que nossos ilustres visitantes foram embora, Holmes ficou pensativo mais uma vez a me olhar. Seu silêncio dizia alguma coisa. Holmes ficou ali sentado durante algum tempo, perdido em seus pensamentos. Eu abri o jornal matutino e estava absorvido no relato de um crime sensacional que havia ocorrido em Londres na noite anterior, quando meu companheiro soltou uma exclamação, levantou-se e deixou-me confuso com aquela atitude. Sim, disse, não há maneira melhor de abordar o caso. A situação é desesperadora, mas não irremediável, Watson. Mesmo agora, se pudéssemos ter certeza de quem levou a carta, é bem provável que ainda não a tenha passado adiante. Afinal, tudo é uma questão de dinheiro com esses sujeitos. E tenho o tesouro da Inglaterra atrás de mim. Se estiver no mercado, eu o comprarei. Se significar mais um penny no imposto de renda. É possível que o sujeito tenha guardado para ver as ofertas aparecerem deste lado, antes de tentar a sorte no outro. Só existem 3 capazes de jogar um jogo tão audacioso. São Oberstein, Larrotieri e Eduardo Lucas. Verei agora cada um deles. Dei uma olhada no Jornal da Manhã. É o Eduardo Lucas, da rua Godolphin? Sim, Watson, é esse mesmo. Você não o verá, Holmes. Mas por que, Watson? Foi assassinado em sua casa ontem à noite. Meu amigo tem me surpreendido com tanta frequência ao longo de nossas aventuras que foi com um sentimento de exultação que percebi como eu o surpreendera. Ele olhou espantado e então tirou o jornal das minhas mãos. Este era o parágrafo que estivera lendo quando ele se levantou da cadeira. Assassinado em Westminster. Um crime com características misteriosas foi cometido na noite passada no número 16 da rua Godolphin, uma das casas antigas e isoladas que ficam entre o rio e a abadia, quando à sombra da grande torre do parlamento. Nesta mansão pequena, mas elegante, morava há alguns anos o senhor Eduardo Lucas, conhecido nos círculos da sociedade londrina pela sua personalidade encantadora, bem como pela merecida fama de ser um dos melhores tenores amadores do país. O senhor Lucas é solteiro, tem 34 anos de idade e sua criadagem é formada pela senhorita Pringle, uma velha governanta, e por Milton, seu criado de quarto. A governanta se recolhe cedo e dorme no alto da casa. O criado estava fora à noite, visitando um amigo em outra cidade. Das 22 horas em diante, o senhor Eduardo Lucas ficou sozinho em casa. O que ocorreu durante aquele tempo ainda não se sabe, mas quando eram 23h45, o guarda-barrete, que passava pela rua Godolphin, notou que a porta do número 16 estava entreaberta. Ele bateu, mas não teve resposta. Percebendo uma luz na sala da frente, bateu de novo, mas sem resposta. Então empurrou a porta e entrou. O aposento estava num estado de desordem selvagem, com a mobília toda empurrada para um lado e uma cadeira de cabeça para baixo, bem no centro. Ao lado dessa cadeira, e ainda agarrado uma das pernas dela, estava o infeliz dono da casa. Fora apunhalado com um punhal bem nas costas e deve ter morrido instantaneamente. A faca com a qual o crime foi cometido era uma adaga indiana curvada, tirada de um painel de armas orientais que enfeitava uma das paredes.
Roubo não parece ter sido o motivo para o crime, pois não houve tentativa de levar coisa alguma do aposento. O senhor Eduardo Lucas era tão conhecido e popular que seu destino violento e misterioso despertou um doloroso interesse e uma grande emoção num vasto círculo de amigos. Bem, Watson, o que acha disso? Perguntou Holmes depois de uma longa pausa. É uma coincidência assombrosa. Uma coincidência. Aqui está um dos 3 homens que havíamos mencionado como possíveis atores neste drama e ele encontra uma morte violenta no mesmo horário em que, pelo que sabemos, o drama foi encenado. São grandes os indícios de que isso não pode ser uma simples coincidência, Watson. Nenhum número poderia expressá-los. Não, meu caro Watson, os 2 fatos estão ligados. Têm de estar ligados. Cabe a nós descobrir toda a trama dessa ligação, onde os pontos se ligam. Holmes, mas agora a polícia já deve saber de tudo. Não tudo. Eles sabem tudo o que viram na rua Godolphin, mas não sabem e nem devem saber nada de Whitehall Terrace. Só nós conhecemos os 2 fatos, Watson, e podemos assim estabelecer a ligação entre eles. Existe um ponto óbvio, de qualquer maneira, que atrairá minhas suspeitas para Luca. Rua Godolphin, Westminster, é uma caminhada de apenas alguns minutos até Whitehall Terrace. Os outros agentes secretos que mencionei moram no distante West End. Portanto, era mais fácil para Lucas do que para os outros estabelecer uma conexão ou receber uma mensagem dos criados do secretário para assuntos europeus. Uma coisa pequena e ainda assim, quando acontecimentos estão limitados a um período de algumas horas, ela pode ser essencial. Ora, o que temos aqui? A senhorita Hudson havia aparecido com o cartão de uma dama numa bandeja. Holmes olhou, ergueu as sobrancelhas e me entregou o cartão. Diga a Lady Trelawney Hope que tenha a bondade de subir, disse. Logo depois, nosso modesto apartamento, já tão procurado pela manhã, teve a honra de receber a mulher mais graciosa de Londres. Eu ouvira falar com frequência da beleza da filha mais nova do Duque de Belminster, mas nenhuma descrição dela e nenhuma observação das fotografias em preto e branco haviam me preparado para o charme sutil e delicado e a coloração bonita daquela cabeça encantadora. Mesmo assim, ao vê-la naquela manhã de outono, não era a beleza a primeira coisa que chamara a minha atenção e me impressionou. O rosto era encantador, como disse, mas estava pálido de emoção. Os olhos brilhavam, mas era o brilho da febre. A boca sensível estava fechada e contraída num esforço de autocontrole. Terror, não beleza, era o que saltava aos olhos quando nossa famosa visitante parou por um instante na porta aberta. Meu marido esteve aqui, Sr. Holmes? Sim, madame, esteve aqui de manhã. Sr. Holmes, eu lhe imploro que não conte a ele que eu estive aqui. Holmes fez uma curvatura com frieza e indicou uma cadeira para a dama se sentar. A sua condição de dama me coloca numa posição muito delicada. Por favor, sente-se e diga o que deseja, mas receio não poder fazer nenhuma promessa incondicional. Ela atravessou a sala e sentou-se de costas para a janela. Era uma presença majestosa, alta, graciosa e intensamente feminina. Sr. Holmes, disse, e suas mãos de luvas brancas se juntavam e se separavam enquanto falava. Vou falar com franqueza com o senhor, na esperança de induzi-lo também a falar francamente. Existe uma confiança absoluta entre mim e o meu marido em todos os assuntos, menos em um. Este é a política. Sobre isso seus lábios estão selados. Não me conta nada. Agora, soube que houve um incidente dos mais deploráveis em nossa casa na noite passada. Sei que um papel desapareceu, mas
Como o assunto é política, meu marido se recusa a me confiar. Agora é essencial, eu digo, que eu entenda direito. O senhor é a única pessoa, além desses políticos, que conhece os fatos verdadeiros. Portanto, eu lhe imploro, senhor Holmes, que me conte exatamente o que aconteceu e quais as consequências. Conte-me tudo, senhor. Não deixe que qualquer consideração, pelo menos os interesses de seu cliente, o silencie, pois lhe asseguro que seria melhor para os interesses dele se ao menos ele pudesse ver isso, se confiasse totalmente em mim. O que era esse papel que foi roubado? Madame, entenda a minha posição. O que me pede é realmente impossível. Ela deu um gemido e mergulhou o rosto nas mãos. Deve compreender que isto é assim, madame. Se seu marido acha melhor que a senhora ignore esse assunto, caberá a mim, que apenas soube dos fatos verdadeiros, sob a promessa de segredo profissional, contar o que ele se recusou a fazer. Não é justo me pedir isso. É a ele que deve perguntar. Eu perguntei a ele, claro que perguntei. Vim procurar o senhor como último recurso, mas se não me contar nada de definitivo, senhor Holmes, pode me fazer um grande favor se me esclarecer um detalhe. Qual, madame? A carreira política do meu marido pode ser prejudicada por causa deste incidente? Bem, madame, a menos que seja solucionado, pode com certeza ter um efeito muito infeliz. Ah, respirou profundamente, como alguém cujas dúvidas foram esclarecidas. Mais uma pergunta, Sr. Holmes. Por uma expressão que meu marido deixou escapar ao primeiro choque do desastre, compreendi que a pedra desse documento poderia provocar terríveis consequências, a perda. Se ele disse isso, senhora, com certeza não posso negá-lo. De que tipo são? Não, madame, novamente me pergunta mais do que posso responder. Então não tomarei mais seu tempo. Não posso condená-lo, Sr. Holmes, por ter se negado a falar livremente. E o senhor, por sua vez, não pensará o pior de mim por desejar, embora contra a vontade dele, compartilhar as ansiedades da pessoa que amo. De novo, peço-lhe que não lhe diga nada sobre minha visita. Olhou para nós dois e seguiu rumo à porta aberta. Tive uma última impressão daquele bonito rosto apavorado, dos olhos atemorizados e da boca contraída, depois foi embora. Agora, Watson, o sexo frágil é o nosso departamento, disse Holmes com um sorriso, quando o farfalhar de saias desapareceu no momento em que a porta da frente foi fechada. Qual é a jogada da bela dama? O que ela realmente queria? Com certeza o que ela disse é claro e sua ansiedade é muito natural, Watson. Pense na aparência dela, Watson, seu comportamento, sua excitação contida, sua inquietação, sua insistência em fazer perguntas. Lembre-se de que vem de uma casta de gente que não demonstra a menor emoção. Ela com certeza estava muito emocionada, Holmes. Lembre-se também da curiosa vivacidade com que nos garantiu que era melhor para o marido que ela soubesse de tudo. O que ela queria dizer com isso? E deve ter observado, Watson, como agiu para que a luz ficasse às suas costas. Não queria que víssemos com detalhes a sua expressão. Verdade, Holmes. Inclusive escolheu a única cadeira da sala. Ainda assim, os motivos das mulheres são inescrutáveis, Watson. Recorde-se da mulher em Margaret, de quem eu suspeitei pelo mesmo motivo. Sem pó no nariz, aquilo acabou sendo a solução correta. Como se pode construir nessa areia movediça? A mais trivial ação delas pode significar enormidades, ou a mais extraordinária conduta delas pode depender de um grampo para cabelo ou de um pó para dar cor ao rosto, como
ao que eu acabei de dizer do pó no nariz. Adeus, Watson. Vai sair, Holmes? Sim, darei um pulo até a rua Godolphin com nossos amigos da Polícia Oficial. A solução do nosso problema está com Eduardo Lucas, embora deva admitir que não tenho nenhuma ideia da forma que pode assumir. É um erro fundamental teorizar antes de se conhecerem os fatos. Fique de guarda, meu bom Watson, e receba quaisquer novos visitantes. Devo encontrá-lo no almoço, se puder. Durante todo aquele dia, e no outro, Holmes permaneceu num estado de espírito que seus amigos chamariam de taciturno e outros de mal-humorado. Entrava e saía sem parar, tocava alguns acordes em seu violino, mergulhava em devaneios, devorava sanduíches em horas irregulares e quase não respondia às perguntas casuais que eu lhe fazia. Era evidente que as coisas não iam bem como ele desejava. Não disse nada sobre o caso e foi pelos jornais que soube dos detalhes do inquérito e da prisão e posterior libertação de John Milton e o criado de quarto do falecido. O júri de instrução apresentou o óbvio homicídio premeditado, mas os participantes ainda permaneciam desconhecidos. John Milton. Nenhum motivo foi sugerido. A sala estava cheia de objetos de valor, mas nada foi levado. Os papéis do morto não foram tocados. Foram examinados com cuidado e mostraram que ele era um estudioso atento da política internacional, um tagarela infatigável, um notável poliglota e um incansável escritor de cartas. Tinha contatos frequentes com os principais políticos de vários países, mas nada de sensacional foi descoberto entre os documentos que enchiam suas gavetas. Quanto às suas relações com mulheres, pareciam ter sido promíscuas, mas superficiais. Tinha muitas relações, mas poucas amigas entre elas e ninguém a quem amasse, de fato. Seus hábitos eram irregulares, sua conduta inofensiva. Sua morte era um mistério absoluto e com a probabilidade de permanecer assim. Hábitos regulares. Quanto à prisão de John Milton, o criado de quarto foi um ato de desespero, como uma alternativa à total inatividade, mas nenhum processo poderia ser mantido contra ele. Havia visitado amigos em Hammersmith naquela noite. O álibi era perfeito. É verdade que partiu de volta para casa numa hora que lhe permitia estar em... Não vou pronunciar o nome da palavra aqui porque vou pronunciar obviamente errado. Hamster. Hamster. Antes que o crime fosse descoberto, mas sua própria explicação de que fizera a pé uma parte do caminho parecia muito provável por causa da beleza da noite. Chegou de fato à meia-noite e parecia estar transtornado pela tragédia inesperada. Sempre teve boas relações com seu patrão. Vários objetos de propriedade do morto, particularmente uma caixinha de lâminas, foram encontrados no quarto do criado, mas ele explicou que eram presentes do falecido, e a governanta confirmou a história. Milton esteve a serviço de Lucas Eduardo durante 3 anos. É digno de nota que Lucas não levava Milton quando ia ao continente. Às vezes ficava em Paris durante 3 meses, mas Milton ficava encarregado da casa da rua Godolphin. Quanto à governanta, não ouviu nada na noite do crime. Se seu patrão recebeu alguma visita, ele mesmo a deixou entrar. De modo que durante 3 manhãs o mistério continuou, pelo que pude acompanhar nos jornais. Se Holmes sabia mais, guardou para si mesmo, mas ao me contar que o inspetor Lestrade fazia-lhe confidências sobre o caso, deduzi que estava a par de todas as novidades. No quarto dia apareceu um longo telegrama de Paris que parecia resolver toda a questão.
A polícia parisiense acabava de fazer uma descoberta, dizia o Daily Telegraph, que levanta o véu existente em torno do trágico destino do Sr. Eduardo Lucas, que teve uma morte violenta na noite da última segunda-feira na rua Godolphin, Westminster. Nossos leitores se lembrarão de que o falecido foi encontrado apunhalado em seu quarto, que alguma suspeita recaiu em seu criado, mas foi afastada com um álibi. Ontem, uma senhora conhecida com o nome de Henry Fournier, que mora numa pequena casa isolada na rua Austerlitz, foi denunciada às autoridades por seus criados como sendo louca. Um exame mostrou que ela de fato desenvolveu uma mania de forma perigosa e permanente. Na investigação, a polícia descobriu que Henry Fournier só voltou de uma viagem a Londres na terça-feira passada e há indícios que a liga ao crime de Westminster. Uma comparação de fotografias provou de modo conclusivo que o Sr. Henry Fournier e Edward Lucas eram, na verdade, a mesma pessoa e que o falecido, por algum motivo, levava uma vida dupla em Londres e Paris. Henry Fournier, a senhorita Fournier, que é de origem mestiça, tem um temperamento extremamente excitável e sofreu no passado de ataques de ciúmes que chegaram ao delírio. Levantou-se a hipótese de que foi um desses ataques que ela cometeu o crime terrível que causou tanta sensação em Londres. Seus movimentos na noite de segunda-feira ainda não foram reconstituídos, mas sem dúvida uma mulher que corresponde à descrição dela atraiu muita atenção na estação de Charing Cross na manhã de terça-feira por causa do seu aspecto transtornado e da violência de seus gestos. Portanto, é provável que o crime tenha sido cometido quando estivesse fora de si ou que seu efeito imediato fosse o de levar a infeliz mulher ao delírio. No momento, ela é incapaz de fazer um relato coerente do passado. Os médicos não dão esperanças de recuperação da razão. Há evidências de que uma mulher que pode ter sido a senhorita Fournier foi vista durante algumas horas na noite de segunda-feira rondando a casa da rua Godolphin. O que acha disto, Holmes? Eu li em voz alta o artigo enquanto ele terminava o café da manhã. Meu caro Watson, disse ao se levantar da mesa, passando a andar de um lado para o outro, na sala. Você é muito paciente, mas se não lhe contei nada nos últimos 3 dias, é porque não há nada para dizer. Mesmo agora, esta reportagem de Paris não nos ajuda muito. Com certeza é definitivo no que se refere à morte do sujeito, Holmes. A morte do homem é um mero incidente, Watson, um episódio banal em comparação com o nosso objetivo real, que é a localização deste documento e evitar uma catástrofe nacional e europeia. Apenas uma coisa importante aconteceu nesses últimos 3 dias, e é o fato de que nada aconteceu. Tenho notícias quase de hora em hora do governo, e é certo que em nenhum lugar na Europa existem sinais de problemas. Agora, se esta carta estivesse perdida, não, ela não pode estar perdida, mas se não está perdida, onde pode estar? Quem está com ela? Por que está sendo retida? Esta é a questão que bate em minha cabeça como um martelo. Foi de fato uma coincidência a morte de Lucas Eduardo na noite em que a carta desapareceu? Penso que não. Será que a carta chegou até ele? Se chegou, por que não está entre seus papéis? Esta sua esposa louca a terá levado consigo? Se levou, estará em sua casa em Paris? Como eu poderia procurá-la sem levantar suspeitas da polícia francesa? É um caso, meu caro Watson, em que a justiça é tão perigosa para nós quanto para os criminosos.
Cada mão humana está contra nós, meu caro Watson. E ainda assim, os interesses em jogo são colossais. Veja bem, se eu conseguir concluir com êxito este caso, isto com certeza representará o coroamento glorioso da minha carreira. Ah, aqui estão as últimas da frente de combate. Deu uma olhada rápida no bilhete que segurava. Ora, Lestrade parece ter notado algo de interessante. Ponha seu chapéu, Watson, e caminharemos juntos até Westminster. Era a minha primeira visita ao local do crime. Uma casa alta, com os fundos estreitos, escura, empertigada, formal e sólida como o século em que fora construída. As feições de bulldog de Lestrade nos olharam da janela da frente e ele nos cumprimentou calorosamente quando um policial corpulento abriu a porta e nos deixou entrar. O aposento ao qual fomos levados era aquele em que o crime fora cometido, mas não havia nenhum vestígio dele, a não ser uma mancha feia e irregular no tapete. Esse tapete era pequeno, quadrado, de lã, no centro da sala, cercado por um bonito assoalho de madeira, em blocos quadrados, bastante polidos. Sobre a lareira havia um magnífico painel de armas, uma das quais fora usada naquela noite trágica. Perto da janela havia uma escrivaninha suntuosa, e cada detalhe da casa, as pinturas, tudo, cada detalhe, os tapetes e o papel de parede, tudo indicava um gosto luxuoso, quase efeminado. Viu as novidades de Paris? Perguntou Lestrade. Holmes confirmou. Nossos amigos franceses parecem ter acertado no alvo desta vez. Sem dúvida, é como dizem eles, ela bateu a porta. Visita de surpresa, eu creio, porque ele levava sua vida em compartimentos estanques. Deixou-a entrar, pois não podia deixá-la na rua. Ela disse-lhe como o localizara e o censurou. Uma coisa levou a outra, e então, com aquela adaga tão acessível, o fim chegou logo. Mas não foi feito todo um instante. Demorou um pouco, pois estas cadeiras estavam espalhadas por toda a sala, e ela tinha uma na mão, como se tentasse manter a mulher afastada com ela. E ele tinha uma na mão. Está tudo tão claro como se tivéssemos visto. Holmes ergueu as sobrancelhas. E ainda assim, me procurou, Lestrade? Ah, sim, isso é um outro assunto, uma ninharia, mas o tipo de coisa pela qual o senhor se interessa. Esquisito, sabe? E o que se pode chamar de bizarro. Não tem nada a ver com o fato principal. Não pode ter pela aparência. O que é então? Perguntou Holmes ao oficial de polícia Lestrade. Bem, Holmes, você sabe, depois de um crime deste tipo, tomamos muito cuidado para manter as coisas na mesma posição. Nada foi removido. Guardas se encarregam disso dia e noite. Esta manhã, como o homem foi enterrado e a investigação terminou, no que se relaciona com a sala, pensamos em dar uma arrumada por aqui. Este tapete, vê, não é pregado no chão, apenas colocado aí. Tivemos de levantá-lo. Encontramos. Sim, vocês encontraram. Cortou a palavra do oficial, de repente, Sherlock Holmes. O rosto de Holmes ficou tenso de ansiedade. Ora, tenho certeza de que não adivinharia o que encontramos nem em 100 anos, Holmes. Você vê esta mancha no tapete? Bem, uma grande quantidade deve ter passado através dele, não? Sem dúvida. Bem, ficará surpreso ao saber que não há uma mancha correspondente no assoalho de madeira clara. Nenhuma mancha, mas deve ter. Não, não tem. Sim, é o que diz, mas o fato é que não tem, Holmes. Pegou a ponta do tapete, levantou-a e mostrou que realmente era como disse. Não havia nada.
Mas o lado de baixo está tão manchado quanto o de cima. Veja, deveria ter deixado uma marca. Lestrade exultava com o prazer de ter deixado intrigado o perito mais famoso da Inglaterra, Sherlock Holmes. Agora vou dar a explicação. Há uma segunda mancha, mas em outra parte do tapete, e lá, de fato, estava